Agora eu vou te mostrar como destacar histórico e projeção no Power BI da forma mais prática e eficiente. Então, fica até o final para você não perder o nosso passo a passo. Eu sou o David Oliveira, sou treinador certificado Microsoft, especialista em BI e Analytics. E com essa dica, você vai poder agregar muito mais valor para suas análises, impressionando seus colegas e chefes. Então, vem aqui para a tela que nós vamos começar agora o nosso vídeo. Muito bem, nós temos aqui a nossa expectativa. O que a gente quer? A gente quer realmente mostrar o valor projetado no gráfico de forma destacada. Então, o histórico, ele é a nossa receita que está plotada aqui até o final de 2022, sendo que o último dia de 2022 a nossa última venda registrada. Daqui para frente é o histórico. E esse histórico a gente pode considerar como o realizado do ano anterior. Nesse caso eu tenho aqui 2019, ele vai sempre mostrar o realizado, tanto é que a curva é a mesma, tá? Se a gente pegar essa curva aqui do início de janeiro de 2022, que é esse carinha aqui, ó, é a mesma curva, tá? Ele está arrastado. Então vamos pegar aqui nosso cenário na página 2, que é onde nós vamos exercitar. Vou criar aqui um gráfico de linha grandão para a gente poder trazer o carinha para cá. Vamos criar aqui. Vou plotar a data. A data eu vou colocar apenas como ano, mês e dia. Na verdade, o ideal é a gente criar uma tabela para a gente poder visualizar melhor o comportamento do indicador. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela aqui mesmo, onde eu vou ter ano e mês apenas, tá? Vou colocar apenas ano e mês. Vou trazer uma grade, uma fonte maior, vamos colocar aqui 14 para a gente ver melhor aqui o comportamento. Quando a gente tiver bem claro a ideia dentro da tabela, aí a gente cria o gráfico, tá? Esse é o mais indicado. Vamos trazer aqui o valor da receita no nosso modelo de dados. Então, eu tenho aqui o realizado da nossa receita, 2019, 20 até 2022. Então, a gente tem a receita total aqui até dezembro de 2022. E a receita do ano anterior, usando a função semi-period last year. Tá? O vídeo não é sobre inteligência de tempo, mas você também pode conferir esse conteúdo por aqui. A receita do ano anterior, ele vai arrastar todos os valores um ano para frente. Então, o que era 2019 passou 2020 e assim por diante. O que eu quero? Né? Uma vez que a minha receita só tem até 2022, eu quero que ele mostre a receita até o meu último mês e daqui para frente ele vai plotar a minha receita do ano anterior. Isso num gráfico, ele fica dessa forma aqui, ó. Vou colocar para a gente ver. Então, eu tenho ele dessa forma. Ao longo dos meses, eu tenho a curva arrastada. Então, o que a gente quer? Eu quero que seja mostrada a linha azul clara apenas, e quando chegar aqui no final, ele vai mostrar apenas a azul escuro. Tá? E aí aqui a gente tem algumas maneiras de fazer isso com a linguagem DAX. Então, nós vamos fazer primeiro o forecast funcionar, com base apenas no ano anterior. Davidson. Davidson, mas o forecast com base no ano anterior é meio incompleto o raciocínio, não é não? Poxa, não dá para a gente fazer com base na média dos últimos 6 meses, na média dos últimos 12 meses, com um estudo de regressão linear? Dá, né? Mas eu não vou abordar esse conteúdo estatístico aqui avançado. Aqui é apenas a dica para você destacar essa informação no seu gráfico, para você ganhar mais valor dentro dele, beleza? Vou criar aqui uma nova medida para a gente fazer esse teste. Então, como boa prática, vamos exercitar essa medida primeiro testando os contextos. Vou chamar esse cara aqui de forecast. Vou colocar aqui projeção ano baseado. Vou colocar LY, né? Last year. Essa aqui vai ser a nossa projeção baseada no ano anterior.
Primeiro, vamos olhar para o contexto das datas, tá? Vou criar uma variável aqui que vai ser a minha última venda. Minha última venda vai ser, vamos colocar aqui uma maior valor da minha data de venda. Beleza, vamos dar um return aqui da minha última venda. E eu vou retornar com esse carinha aqui como uma tabela para a gente ir observando o visual aos poucos com seus comportamentos. Vou transformar isso aqui numa tabela e vou jogar a minha medida de projeção, que está aqui na tela. Beleza, está aqui a minha última venda. Quando eu coloco a função max, ele vai me dando, no contexto do mês, o maior dia desse mês. Chegou aqui, ele parou, certo? Vamos trazer aqui agora a última data do calendário. Por quê? Meu calendário ele vai até aqui em novembro. Então, de certa forma, eu tenho que comparar se a minha data que está nesse contexto aqui for menor do que essa data que está nesse contexto aqui, então eu considero essa. Se não, vou considerar a outra. E aí a gente atribui esse valor ao próprio indicador. Vamos calcular aqui agora na projeção a informação da Só que nesse caso, eu vou comparar sempre uma data apenas, tá? Então, ao invés da função max, eu vou travar o 28/12, só que eu não quero o 28, tá? Eu vou querer sempre o último dia do mês. Se eu colocar aqui end of month, essa função end of month, ela retorna para a gente colocar aqui, ele me pede uma data inicial e um retorno dos meses. Aqui eu vou colocar 0, que é do mês atual mesmo. Você vai ver que esse 28/12, ele vai se tornar 31. 31. Beleza, porque eu quero forçar para que seja o último dia desse mês. Só que agora eu quero travar a informação do 31/12 para todos os contextos. Então, nós vamos fazer uma transição de contexto para essa expressão, removendo os filtros. Removendo qualquer filtro que esteja aplicado a ela. Beleza. Por quê? Eu preciso conseguir comparar a linha da data da última venda com a data do calendário, que é essa data dos contextos de 2023, que não tem venda, mas que são datas que o calendário possui, porque o meu calendário ele vai até o ano atual, 31/12. Beleza? Então eu tenho mais datas no calendário do que vendas. Então, nesse caso aqui, para ter a projeção funcionando, eu preciso ter mais datas do que vendas, senão ele não funciona. Tá? Eu preciso ter um calendário maior mesmo. Não posso ter um calendário... ele até tem formas de funcionar, mas é melhor que o seu calendário tenha mais datas. Vamos trazer aqui com a projeção. E armazenar numa variável a última data calendário. E vai ser a maior data do calendário. Beleza, vamos ver aqui qual é essa data que ele vai trazer. Ó, então, a partir do mês de... A partir do ano de 2023, ele vai trazendo sempre o último mês, a última data correspondente ao próximo ano. Certo? Então, o que ele vai fazer? Eu preciso comparar essa variável com essa. Vamos trazer aqui então, ó, o meu retorno vai ser se a minha última data do calendário for
maior do que a minha última venda, então eu mostro a receita, certo? Vamos ver aqui, ele vai trazer agora o valor apenas quando ele for maior, certo? Ó. Então, olha só, a minha projeção, ele está daqui para frente. Se eu retirar agora, vamos fazer o teste, vai? Vou retirar aqui a receita e eu vou plotar o gráfico de linhas. Ele ainda está um pouquinho desajustado, mas a gente já consegue ver um pouco da projeção. Ó. Eu só preciso igualar esse carinha aqui como se fosse um igual, né? Mas funciona dessa forma. Tá? Essa é uma solução simplificada que daria para a gente aplicar. Deixa eu colocar aqui o maior ou igual para ver se ele vai trazer. O maior ou igual ele trouxe para cá. Eu preciso considerar, então, o valor do realizado. Vamos ajustar isso daqui agora com o totalizador. Ao invés de eu fazer dessa maneira, vamos armazenar aqui, então, a receita, que assim ainda ficou meio desconjuntado, né? Vamos organizar isso daqui melhor. Vamos trazer a receita. 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 Vai. Vou armazenar a receita aqui numa variável. Beleza. Trouxe a receita para essa variável. E eu vou calcular agora o forecast não por uma função condicional, mas sim por uma verificação da data. Tá? Então, o meu forecast ele vai ser um cálculo da minha receita do ano anterior, considerando um filtro na calendário, onde a minha data do contexto atual, aí aqui eu não vou nem usar date, isso. Eu não vou nem usar a última data do calendário, porque nesse caso aqui a gente não vai precisar mesmo. É menor, é maior, na verdade, do que a última venda. Vamos ver o valor que ele vai dar para a gente aqui nesse caso. Tá para cá, ó, voltou para o mesmo raio que a gente tinha. Né? Também é uma forma que a gente tem para poder trazer. Deixa eu trazer para cá. Isso daqui, na verdade, tem como melhorar isso daqui, não tem? Tem como melhorar. Esse carinha aqui é o mesmo, quando a gente usa a função filter, passando uma tabela e passando a condicional, é a mesma coisa do que se eu passar a função keep filter. Sem precisar passar a tabela. Então, é idêntica, tá? A solução. Então, nesse caso aqui, vamos fazer com a fórmula. Quanto mais simples a fórmula, melhor para todo mundo, né? Inclusive, essa é uma maneira até mais elegante de deixar o nosso forecast. Mas como é que a gente faz para poder melhorar a visualização? Né? A visualização a gente melhora ao passo que a gente faz o somatório mais receita. Aí, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou armazenar o forecast, que é a projeção. A projeção vai ser esse cara aqui. É tudo que está depois. E o retorno vai ser receita, porque aí eu vou gerar uma linha só, mais projeção. Se eu somo os dois, essa linha ela vai desaparecer. Agora sim. Agora eu tenho uma linha única. Né? Só que esse carinha, o que a gente vai fazer com ele? Eu passo ele para trás. Né? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma ideia. Ó. Passar esse cara aqui. Receita e projeção. Então tá aqui, ó. Aqui no caso ficou ao contrário, né? A projeção. Não, é isso mesmo. A receita
a receita como azul escuro e a projeção como azul claro. Então agora eu posso formatar as linhas de maneira mais individual. Vamos trazer para cá, ó, a formatação do gráfico. Vou retirar aqui a tela de fundo, deixar ele um pouquinho mais elegante, tirar o título da legenda. Vou manter, fazer aqui uma limpeza de ruídos visuais no nosso gráfico, retirando o título no eixo X e no eixo Y, não preciso deles. E vamos fazer uma pequena formatação nas linhas. Nas linhas, a linha da projeção, eu quero que ela seja menor e eu quero que ela seja pontilhada. Vou colocar pontilhada, deixa eu ver se ela vai ficar bem. Não, ficou muito, né? Vamos colocar aqui tracejado, então. Beleza, ó. O tracejado ficou melhor. E isso ele funciona para todos os níveis. Se eu colocar aqui na hierarquia dos dados, vamos colocar o dia junto, ó. Vou colocar aqui na hierarquia dos dados, eu vou marcar também o dia. E eu vou mergulhar. Então, olha só, a gente já tem a mesma ideia. E aqui, como eu tenho o filtro do calendário oficial, ó, posso aumentar um pouquinho as datas, ele vai jogar minha projeção mais para frente. Aqui, ele vai jogar minha projeção mais para trás. Vou colocar uma curva menor aqui, só para a gente ter uma ideia. E como que eu faço para poder separar esses dois momentos? Colocando aquela linha vertical, só para dar o grande finale para o nosso gráfico. Vamos vir aqui, então, na seleção do próprio gráfico. E eu posso criar uma linha de referência. Essa linha de referência, vou adicionar uma linha. Eu vou chamar de, ao invés de linha 1, vai ser última venda. Vai ser do tipo uma constante no meu eixo Y, no meu eixo X, na verdade. Por que tem que ser o eixo X? O eixo X é o horizontal. Eu vou traçar essa linha aqui, ó. Beleza? Por isso que tem que ser uma constante no eixo X. Então, vamos marcar aqui, constante no eixo X. Ele habilita para a gente para escolher o valor. Eu poderia colocar aqui manualmente, né? Por exemplo, 31 de dezembro de 2022. Ele plota a linha aqui. Só que nem sempre essa linha ela vai se arrastando à medida que o modelo de dados vai atualizando, né? Essa projeção, a tendência é ela ir andando para frente mesmo. Então, vai ser dinâmico. Vou pegar o cálculo que a gente já fez aqui, né, da última venda, esse carinha aqui, e eu vou armazenar numa medida. Criar aqui uma medida bem rapidinha. Eu vou chamar ela de última venda mesmo, tá? Colar. Pronto. Esse cara aqui, ele está guardando o valor, ele está fixando o valor da última venda numa medida. E é ele que eu vou utilizar como formatação do meu gráfico, na linha de referência. Vamos trazer para cá, vou clicar aqui em formatação condicional, com base no valor da minha última venda. Então pronto, esse vai ser um valor agora condicional que vai estar alinhado com o meu modelo e é exatamente essa linha plotada na vertical aqui. Vou colocar com a mesma cor da projeção, vou colocar uma transparência até maior, uma largura menor também, para ficar bem discreto. Deixar aqui bem discreto e eu vou escurecer ela também, mas de forma bem discreta depois da linha. Eu tenho como escurecer antes ou depois. Se eu quero enfatizar o histórico, eu escureço antes. Se eu quero enfatizar a projeção, eu escureço depois. Então é uma boa alternativa, né, para quem quer ir trabalhar com as projeções. Vamos colocar uma transparência bem alta aqui para ficar bem suave. Então tá aí. Temos uma projeção 100% dinâmica, baseada no realizado do ano anterior. É possível fazer essa projeção também com média, com
né? Sei lá, com a média móvel, uma projeção baseada numa simulação feita pelo próprio usuário? Sim, mas aí você vai deixar um comentário aqui se você quiser que a gente faça esse tipo de simulação. Então é isso, agora você sabe como destacar histórico e projeção dentro do Power BI, deixando seus relatórios ainda mais profissionais. Gostou dessa dica? Então deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e comenta aqui para a gente saber o que você achou. E ó, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum outro vídeo nosso.